Milionário disfarçado. Atende pedido de garotinha por mãe doente e surpreende a todos. Era uma tarde como qualquer outra na mansão opulenta de Levi, localizada no coração pulsante da cidade. As paredes pareciam respirar sussurros de solidão, enquanto o eco do silêncio se mesclava com o tilintar de taças de cristal e o suave toque de piano ao fundo. Ele, um milionário cercado de riquezas, olhava pela janela, observando a vida passar fora de sua bolha luxuosa. Mas, por detrás das cortinas de seda, havia um vazio imensurável, uma angústia que suas posses não podiam preencher. E foi nesse contexto de abismo emocional que aconteceu o inesperado. A porta do escritório se abriu com um rangido, e uma garotinha de 5 anos entrou, vestida com um vestido simples, que mal escondia seus joelhos machucados. Ela tinha cabelos cacheados, uma pequena fita desbotada e olhos que brilhavam com uma determinação quase palpável. Senhor Levi, sua voz era um sussurro, mas havia uma força contagiosa. "Quem é sua mãe?" perguntou, o coração batendo forte, uma mistura de curiosidade e compaixão emergindo. "Isis." Ela hesitou, a respiração entrecortada. "Ela está muito doente. Não temos dinheiro. O senhor é rico. Por favor, ajude ela." As lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Mariana. Levi sentiu um nó na garganta. Como um adulto poderia ser impactado por um pedido tão simples e puro? A coragem da garotinha o confrontou com todas as feridas de seu passado. Aquelas memórias de abandonos e desencantos que o cercavam como sombras. No instante seguinte, decidiu que não poderia se afastar de Mariana. Um impulso de empatia o consumiu. Ele se lembrou de um edifício abandonado de sua empresa, um lugar que poderia se transformar em um lar para elas. Com um gesto rápido, Levi pegou o celular e começou a fazer chamadas. "Vamos transformar aquele lugar em um abrigo para você e sua mãe, Mariana," ele disse, a voz tremendo, mas firme. Nas semanas seguintes, a transformação foi mágica. O lugar ganhou vida, cores e risadas. Isis começou a receber tratamento e, lentamente, sua saúde emergiu das sombras. Como um milagre, ela conseguiu um emprego, colaborando na nova vida que começavam a construir juntos. Levi, que nunca soube o que era o amor, sentiu-se preenchido de maneiras que nunca imaginara. Cada risada de Mariana, cada sorriso de Isis ecoavam em sua mansão vazia, mas agora ressoavam com calor humano. No entanto, um dilema abalava sua alma. Como abrir seu coração para essas novas emoções sem sucumbir a traumas do passado? Justamente quando ele começava a aceitar sua nova vida. As sombras dançaram de novo, e Levi se viu em um impasse. Seria capaz de enfrentar suas vulnerabilidades e proteger as 2 mulheres que agora eram tudo para ele? A tensão aumentava, e ele sentiu um aperto no peito. O futuro era incerto, e a única certeza era de que ele teria que decidir rapidamente. Levi, um milionário disfarçado de solidão, estava à beira de uma nova realidade, onde o amor e a dor se entrelaçavam em um dilema sem fim. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos,
A porta da mansão se abriu com um estrondo. A figura alta e imponente de um homem apareceu, e Levi sentiu um frio na espinha ao reconhecer aquele rosto. Era sua irmã, Clara, que ele não via há anos. Levi! Sua voz ecoou, cortante e cheia de hostilidade. O que você está fazendo? Está vivendo em uma ilusão. Ela avançou, o olhar fixo nas duas mulheres que ele tinha adotado como parte de sua vida. Mariana, confusa, se escondeu atrás da perna de Levi, e Isis franziu a testa, claramente assustada. Clara, o que você quer? A tensão subiu. Levi sabia que sua irmã sempre havia desaprovado seus modos de viver. Ela nunca tinha entendido o que a solidão havia causado em sua vida. Vim avisá-lo. A voz dela tremia, mas o tom era firme. Você não pode continuar com isso. Você não sabe quem elas realmente são. Os olhos de Clara brilharam de uma forma intensa, e por um breve instante, Levi viu uma sombra de pânico em seu olhar. O que você quer dizer com isso? Ele franziu a testa, as palavras dela o deixando ainda mais perplexo. Elas precisam de ajuda, Clara. Precisam? Ou só estão usando você? O tom dela se tornava cada vez mais agressivo. Mariana soltou um soluço, apertando ainda mais a mão de Levi. Eu não entendo, disse Levi, tentando manter a calma. O peso das palavras de Clara o atingia como um golpe. Dizem que a sua mãe vai voltar. Clara disse com um gelado na voz. Levi sentiu seu coração parar. Aquilo não fazia sentido. Como poderia ser? Sua mãe, que o abandonara anos atrás? Ele sempre acreditou que ela estava morta. Isso é mentira, ela não. A voz dele falhou. Uma onda de lembranças. A dor da infância, tudo aflorou à tona. É verdade. Eles soubemos que ela está viva e que vem atrás do seu dinheiro. Clara olhou para Isis e Mariana. Essas não são só pessoas. Elas têm segundas intenções. A sua mãe, ela queria que você fizesse essa doação e que as ajudasse a entrar na sua vida. O Levi ficou em choque. A revelação batia em sua mente como uma tempestade. Ele havia dado tudo para aquelas duas, mas isso fossem parte de um jogo muito mais sombrio. As palavras de Clara o golpearam como um martelo. A dor de sua mãe estava de volta, não como uma bênção, mas como uma maldição. O ambiente parecia encolher. Fora as mãos dele começaram a tremer. Não! Não pode ser verdade! Elas só precisam de ajuda! Ele olhou para Mariana, seus olhos grandes e inocentes, um reflexo de uma confiança que ele desejava acreditar. Levante-se, Levi! Clara insistiu. Não se deixe enganar! Você não sabe a verdade. A pressão de sua presença era palpável e os ecos do passado ressoavam em sua mente. A sala parecia escurecer enquanto ele lutava contra a avalanche de emoções. Ele queria proteger as duas, mas as palavras de Clara soavam como um aviso sombrio. O amor que começava a brotar estava ameaçado por um segredo que poderia dilacerar tudo. Como ele poderia distinguir entre amor verdadeiro e manipulação? Diante de seu impasse, Levi se deu conta de que o que antes parecia uma nova vida, agora estava entrelaçado em um mar de incertezas. Ele respirou fundo, tentando processar tudo, mas o futuro se tornava nebuloso e perigoso. As sombras se aproximavam mais uma vez, e Levi se viu em uma encruzilhada. Poderia confiar em Isis e Mariana ou deveria ouvir os avisos de Clara? O que era real e o que era uma miragem? A única certeza, ele estava à beira de uma tempestade que mudaria tudo. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Sua mente estava em um turbilhão. Ele olhou para Clara, tentando absorver as palavras dela enquanto a criança se movia de forma inquieta. O ar ficou denso e Levi sentiu seu coração acelerar. Você não pode deixar que isso te engane, Clara insistiu. O olhar dela era intenso,
Mas Levi só conseguia pensar nas duas mulheres que agora se tornaram suas âncoras em meio ao abismo. Mas Clara não estava errada. A dúvida infiltrava-se no seu coração, e a verdade começou a parecer nebulosa. Por favor, Levi, abra os olhos. O ambiente estava tenso, quase palpável. O silêncio foi rompido por um som súbito. Um barulho forte, algo que parecia um estalo vindo do andar de cima. Levi e Clara se entreolharam, os olhos arregalados. Mariana soltou um grito abafado e se escondeu mais atrás de Levi, enquanto Isis franziu a testa. O que foi aquilo? Levi! Clara murmurou. Sua voz agora carregava um toque de urgência. O que foi isso? Levi fez uma pausa, tentando acalmar seu coração disparado. Fique aqui, ele disse a Mariana, seus olhos fixos na porta que levava ao segundo andar. Levou um passo hesitante na direção da escada. Um frio na barriga. O que poderia ser? As escadas rangiam sob seus pés enquanto ele subia. A tensão era quase insuportável. Ao chegar ao topo, ele se deparou com o corredor mal iluminado. Com um suspiro profundo, ele se aproximou da porta do quarto, que estava entreaberta. Ele empurrou-a lentamente, e a cena que encontrou o paralisou. Havia papéis espalhados pelo chão, fotos de sua mãe, uma mulher que ele havia esquecido. Mas o que realmente o deixou em choque foi a figura sentada na cama. Dois olhos familiares o encaravam. Uma mulher com traços idênticos aos seus. Levi, meu filho! Ela exclamou, como se o tempo não tivesse passado. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Você está viva? Ele mal conseguia articular as palavras. A dor e a alegria se misturavam em seu peito. Mas como? Por que você voltou agora? Eu sempre estive próximo. Só não pude me revelar antes. Ela respondeu, mas com uma sombra de algo que não era exatamente franqueza. Por favor, leve-me para casa. Mas o que era casa para ele? Até aquele momento ele achava que havia encontrado um lar na nova vida com Isis e Mariana. A horrorosa verdade começou a se formar na mente dele. Ele havia deixado suas deficiências emocionais fazerem dele uma presa fácil. As palavras de Clara ressoavam. Elas querem usar você. Ele se virou em direção à escada, o choque ainda viralizando nas veias. Quando olhou para Mariana e Isis, já sem saber o que pensar, seu olhar ficou sombrio. Afinal, tudo o que ele sabia poderia ser uma grande farsa. E se sua mãe estivesse certa? E se Clara também tivesse razão? O que está acontecendo, papai? A voz suave de Mariana foi como uma adaga em seu coração. Ele a olhou e viu o medo em seus olhos. Isso não pode ser. A angústia esmagava seu peito. Lutar contra a dúvida era como tentar nadar contra a corrente. Eu não sei mais em quem confiar. Clara apareceu no corredor, arrebentando a tensão como uma tempestade. Levi, não ouça essa mulher. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Isis. Levi, por favor, nós precisamos de você. E no meio desse tumulto, a sala pareceu girar em torno dele, palavras soando como ecos distantes. O que realmente era verdadeiro? O amor que começou a fluir em seu coração poderia ser apenas um arremedo. Ele se viu dividido, cercado pelo caos. Com uma mão, ele segurava sua mãe, a mulher que o abandonou, e com a outra, duas novas vidas que ele jurou proteger. Com a confusão crescendo, uma pergunta o assolou. O que se tornaria de seu novo lar? As luzes da mansão pareciam escurecer, enquanto o futuro se tornava um campo de batalha. Levi se viu à beira de um colapso emocional, sem saber que caminho seguir. E naquele instante, a vida se tornava uma tempestade de incertezas ainda mais ameaçadora. O que aconteceria a seguir? Ele estava à beira de descobrir. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Mas o choque da aparição de sua mãe ainda o consumia. Ele não sabia o que pensar,
e o ar parecia denso ao seu redor. Levi, meu filho! A mulher na cama repetiu, sua voz cheia de emoção, mas havia algo obscuro no brilho de seus olhos. Ele queria acreditar nela. Queria que aquilo fosse um sonho. Mas o eco da voz de Clara ressoava em sua mente como um alerta. Você nunca esteve aqui. Por que agora? Levi lutava contra um turbilhão de emoções. Mariana, ainda escondida atrás de sua perna, e Isis, com lágrimas nos olhos, observavam a cena se desenrolar com uma mistura de medo e expectativa. Eu não sabia como voltar. O dinheiro, eu não queria que você fosse um prisioneiro do passado, a mulher respondeu. Sua expressão de desespero soando estranha. Mas eu sou sua mãe. Eu preciso de ajuda. Help? A palavra chegou como um sussurro. Por que você não apareceu antes? Estava morta para mim. O desespero colocava um nó em sua garganta. O ambiente se tornou sufocante. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz ofuscou as janelas da mansão. Um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. O vidro se despedaçou em 1000 pedaços, estrelas de cristal voando por toda a sala. Levi se jogou em frente a Mariana e Isis para protegê-las. Do lado de fora, gritos e o toque de sirenes começaram a se misturar. Ele se levantou devagar, coração acelerado, e olhou pela janela. Um carro preto com janelas escuras estava estacionado em frente à mansão. 3 homens encapuzados, armados, saíram rapidamente de dentro do veículo. A adrenalina disparou como um tiro. Levi, Clara gritou, o pânico evidente em sua voz. Eles estão aqui por você. E então, a verdade explodiu como a janela quebrada. Por mim? A confusão tomou conta. Ele não conseguia processar. O que isso significava? O que essas pessoas queriam? A porta da frente se abriu violentamente. Os homens entraram, seus olhares frios e ameaçadores explorando o ambiente. Levi, você sabe o que temos que fazer. O líder deles falou, gritando. Saia da noite. Nós sabemos tudo sobre sua família. As palavras soaram como um golpe. O que você quer de mim? A mente dele girava com perguntas. Quem é você? Seu passado não pode ficar enterrado. Sua mãe estava envolvida em coisas que você sequer imagina. O homem avançou. Sua voz rabugenta estremeceu Levi e Isabela. Mariana estava paralisada. Isis gritou. Levi, eu não tenho nada a ver com eles. Sua mãe parecia nervosa, mas também assustada. Por favor, fique longe. Mas a tensão era palpável. Levi olhou para as 2 mulheres ao seu lado. Mariana estava apavorada. E Isis, com um olhar de culpa, tentava entender o que estava acontecendo. A conexão amorosa que ele havia construído estava sendo ameaçada à força. Vocês não entendem o que está em jogo. O homem exclamou. Então apontou para sua mãe. Ela deve pagar pelo que fez. Com isso, tudo começou a desmoronar. O passado dele se entrelaçava com uma nova realidade. E Levi percebeu que o que ele acreditava ser amor poderia estar ao mesmo tempo arrastando todos para um abismo profundo. A conexão com Isis e Mariana não era mais apenas proteção. Agora era uma luta por sobrevivência. Levanta, Levi! Você precisa escolher! Clara gritou, enquanto o ruído dos capuzes se aproximava cada vez mais, como uma tempestade. Levi estava em um ponto sem volta. Ele olhou para sua mãe, para as mulheres que haviam trazido luz à sua vida, para a escuridão que se aproximava e, diante do caos, fez um movimento. O que ele escolheria? Como ele poderia encarar as sombras do seu legado? Seria o amor por Isis e Mariana suficiente para enfrentá-los? Ou ele estava prestes a perder tudo? As perguntas ressoavam em sua mente, e no horizonte o futuro se moldava em formas que ele nem podia imaginar. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas.
Sua mente, uma tempestade, se debatendo entre passado e presente. E então, tudo mudou novamente. Um barulho forte fez as paredes tremerem. Alguém entrou pela porta da frente com um estrondo ensurdecedor. Era um homem alto, de terno escuro, com uma expressão de frieza que gelou o ambiente. Pai! O grito ecoou, e Levi congelou ao reconhecer a voz. Era sua irmã, Clara, mas a figura que estava ao lado dela fez seu coração parar. Uma mulher carregava um documento nas mãos, os olhos fixos em Levi. Ele não tinha certeza se estava sonhando ou se aquilo era real. Mãe? A palavra escapou de seus lábios como um eco distante. Clara se virou para o homem interno e disse com uma frieza que cortava como uma faca: Eu disse que seria agora. Vim lhe trazer verdades que você precisa ouvir, Levi. O homem falou e os olhos de Levi se arregalaram. Essa mulher não é quem você pensa. Levi avançou, confuso e furioso. O que você está dizendo? Ela é a minha mãe. Ela não é sua mãe. Ela é uma golpista, Levi. O homem disse, gesticulando com raiva. Ela só voltou para pegar o que é seu. Para pegar o que você se tornou. As palavras cortaram através de seu coração como uma espada. O desespero de Mariana, que se mantinha perto dele, cresceu. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia respirar. Ela é minha mãe. Você quer saber por que você viveu essa vida de solidão? O homem continuou, ignorando os gritos de Clara. Porque sua mãe fez escolhas. E essas escolhas a levaram para longe de você. Ela estava envolvida em coisas perigosas antes de desaparecer. A revelação pesou como chumbo. Levi olhou para sua mãe e viu o medo em seu olhar. Mas a raiva agora falava mais alto. Por que você me abandonou? O que você fez? Por que não voltou antes? A mágoa transbordava. Puxou Mariana para mais perto, como se pudesse protegê-la desse mundo sombrio que agora surgia. Levi, você não sabe a verdade sobre a sua família. A saúde de Isis não é acidental. E Mariana? Clara hesitou, olhando para a garotinha. Não é quem você pensa que é. A intensidade daquilo atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Ele sentia as batidas do coração acelerarem, a confusão o envolvendo como uma nuvem pesada. Ela não é uma criança comum. Ela faz parte de algo maior, algo que pode arruinar tudo. A frustração na voz de Clara se transformou em desespero. Você precisa escolher logo. Levi se virou para Isis e Mariana, cada palavra sentida como um golpe. Sua nova vida estava em risco, mas a verdade estava se revelando em camadas dolorosas. O passado e o presente colidiam, e ele não sabia em quem confiar. Mariana, quem é você? As lágrimas desciam pelo rosto da garotinha. Eu só queria ajudar, papai. Sua voz quebrada atingiu Levi como um raio. Ele olhou para sua mãe, depois para Clara e, finalmente, para a criança em sua frente. Aos poucos, os elos que ele achava firmes se desfaziam em um mar de incertezas. E então, como se o universo tivesse decidido brincar com suas esperanças, a mulher misteriosa ao lado de Clara deu um passo à frente, segurando o documento entre as mãos, seu rosto revelando algo que fez o mundo de Levi desabar. Levi, disse ela, a voz mais calma agora, eu sou sua verdadeira mãe. O chão parecia desaparecer sob seus pés, enquanto a verdade caía como uma bomba. O que era real? O que havia sido uma mentira? O amor que ele pensava ter encontrado agora se transformava em um labirinto de incertezas. Ele estava no meio de um colapso, e no horizonte apenas o caos se desenhava. O futuro se tornava uma sombra, e Levi, sem saber o que fazer, viu que precisava descobrir a verdade, antes que o mundo desmoronasse de vez. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, mas agora a revelação da mãe que supostamente estava morta
pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Ele olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe, mas a conexão parecia distante e nebulosa. Diante de tantos sentimentos confusos, um eco de desconfiança pulsava em seu peito. Levi, você precisa compreender, a mulher começou, sua voz tremendo. Mas Levi não podia mais ouvi-la. A risada fria do homem alto, de terno escuro, cortou a cena como uma lâmina afiada. Não perca tempo com essa farsa. Você pensa que essa mulher se importa com você? Ela só quer o seu dinheiro. O homem avançou, empurrando Clara para o lado. Você precisa abrir os olhos. Mariana, paralisada de medo, olhou de Levi para a mulher e então para o homem. Isis estava ali, com lágrimas nos olhos, buscando respostas que ninguém parecia ter. O clima era insuportável. Cada segundo se arrastando em um silêncio carregado de tensão. E então, como se o universo tivesse decidido rodar a cena de um modo mais sombrio, a porta se abriu com brutalidade e um grupo de homens armados entrou. Levi! Um deles gritou, e ele sentiu o mundo girar em torno de si. O que estava acontecendo? Suas memórias e suas novas esperanças estavam sendo ameaçadas. Os homens avançaram e o líder, com uma expressão que misturava determinação e desespero, apontou para sua mãe, ou uma mulher alegando ser sua mãe. Você é o garoto da herança. Sua família não te contou sobre o que aconteceu? A sua mãe não pode sair impune. As palavras dela cortaram o ar como um estilete. Levi se sentiu encolher, sentindo o impacto de lembranças que nunca desejou reviver. Havia algo a mais ali, algo sombrio que se desenrolava lentamente diante de seus olhos. O que você quer dizer com isso? Ele ofegou, o medo apertando o peito. A sensação de traição pairava. Um dos homens pegou um documento do bolso. Segurou-o com firmeza. Isso diz que você é o único que pode reverter o que sua mãe fez. Você precisa se decidir agora. Mariana soltou um grito. Papai, não! Seus olhos grandes, cheios de inocência, vibravam com terror. Isis, sem saber o que fazer, a puxou para perto. O choque estava em cada rosto ali, enquanto Levi queria entender. Mas as peças do quebra-cabeça pareciam saltar e dançar em um caos absoluto. Escute, Levi, sua mãe disse. Mas a urgência em sua voz não era suficiente para acalmar o mar revolto em sua mente. O homem de terno severo avançou, os olhos presos na mulher ao seu lado. Seu passado está perto de te alcançar de novo, e ele não ficará impune. Não a deixe manipular você. Como se o impacto emocional não fosse suficiente, o homem do terno puxou uma arma e a apontou para a mulher que alegava ser sua mãe. Ela não pode sair impune, Levi. E você sabe que ela fará de tudo para você ficar ao lado dela, para te controlar. Tudo ficou em câmera lenta. O tempo parecia parar enquanto Levi se perguntava como isso era possível. De repente, aquela mulher que ele havia imaginado como sua salvadora, agora era a maior ameaça. O pânico se instalou, e nesse calor emocional, algo dentro dele se despedaçou. Todo o amor que ele pensou que existia era um fio prestes a ser rompido. Não, não faças isso! Levi berrou, grito desesperado ecoando na sala. Ele se virou para Mariana e Isis, ambos com os olhos arregalados de terror. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, tudo começou a desmoronar. Bang! Um disparo ecoou, e a mulher caiu ao chão. No instante seguinte, o mundo de Levi virou do avesso. Ele queria gritar, mas não conseguia. O que tudo isso significava? Ele olhou para a mãe caída e sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Em um só momento, as verdades que ele conhecia se transformaram em nada. O que ele acreditava ser amor, agora estava manchado de um sangue e segredos pesados. E enquanto ele se ajoelhava ao lado da mulher, sem saber se poderia salvá-la, uma sombra escura se aproximou de sua mente. Ela realmente era quem dizia ser? E se tudo fosse parte de um plano maior?
O futuro, que antes brilhou intensamente, agora estava mergulhado em um labirinto do qual ele não sabia como escapar. Levi não podia mais confiar em ninguém. Ele estava à beira de um abismo, e a única certeza que restava era a dor. E ali, no meio do caos, a pergunta pairou no ar. Quem realmente tinha feito o quê? E quando a verdade viria à tona? Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Mas agora, com a mulher caída à sua frente, tudo tinha mudado. Ele olhou para a mãe, seu coração um mar de confusão e dor. Levi! Sua mãe murmurou, lutando para se mover, mas o sangue se espalhava pelo chão, um espetáculo horrendo e perturbador. A cena era de cortar a respiração. Você precisa me ouvir. Os homens armados estavam em pé, seus rostos de aço. O líder, um homem alto que parecia impiedoso, olhou para Levi, seus olhos frios. Ele não estava brincando. Agora você vai decidir, garoto. A voz dele soou como um trovão. A vida da sua mãe está em suas mãos. Antes que pudesse processar, o tempo pareceu congelar. Ele não podia deixar que essa mulher, que era sua mãe, se machucasse mais. Ele não a conhecia, mas ela era um laço sangrento de um passado que ele não queria mais ter. E então, de repente, algo aconteceu. O grito estridente cortou o ar como uma faca. Parem! Uma figura familiar surgiu na entrada, com um olhar de fúria desenhado no rosto. Era Clara. Ela segurava uma pistola. Ambas as mãos firmes no gatilho. A tensão a tornou ainda mais ameaçadora. Se tocarem nele, eu juro que atiro. Os braços de Levi tremiam. Ele nunca havia visto sua irmã assim, cheia de determinação e, ao mesmo tempo, um terror profundo. Os olhos dos homens se fixaram em Clara, medindo a ameaça que ela representava. E então o silêncio retomou seu posto, como um frio pesado abraçando o ambiente. Clara, não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Levi implorou, sua voz embargada. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas Clara não recuou. Eles estão mentindo, Levi. Essa mulher. Ela se virou para a mulher no chão, um desprezo claro em seu olhar. Ela não é sua mãe. É uma criminosa que fugiu. Eu sabia disso. Você deve acreditar em mim. Era como se o chão tivesse sumido embaixo deles. A revelação estourou em sua mente, como um raiar de tempestade. O que era verdade? A mãe que acreditava que poderia salvar? Ou o laço de sangue que jurava proteção? O que Clara dizia ressoava com força. Mas e se fosse parte de um plano? Nesse instante, algo que ninguém esperava aconteceu. A mulher no chão, com um olhar desesperado, levantou os braços para tentar controlar a situação. Clara, você não entende. Estou aqui para protegê-lo. E com isso, ela começou a murmurar versos de um idioma que Levi não entendia. Um brilho sinistro começou a emergir dos dedos dela, um holograma se formando no ar. Era um mapa, revelando locais, códigos e rostos que pareciam familiar. Ao mirar, Levi viu, para seu horror, fotos de sua infância, e entrejuntadas as imagens, figuras familiares, pessoas que há muito haviam desaparecido da sua vida. E no brilho, a verdade se moldava como um pesadelo. Como isso é possível? Levi murmurou, atordoado. O que significavam todas aquelas conexões? Os rostos naquele mapa remexiam em seu interior segredos que ele nunca soubera. Clara olhou para Levi. A verdade está diante de você. O líder dos homens gelados voltou-se para a mulher caída. Você pensou que poderia escapar, mas seu passado finalmente a alcançou. O controle fugia de suas mãos como areia. Levi se viu em um labirinto de questões. Sua identidade, seu passado, tudo estava em jogo. Quem realmente era sua mãe? O que aquele mapa significava? As palavras de Clara soavam como um sino, mas a confusão o consumia. Levi, agora você precisa decidir! Clara exclamou,
a pressão no ar se tornando insuportável. Ele olhou de uma figura a outra, sentindo o peso da escolha em suas costas. Enquanto o caos se intensificava, o mundo à sua volta parecia ruir. A sala pulsava com energia, segredos e mentiras entrelaçando-se. Os homens inquietos e a mulher caída como símbolos de um passado que ele mal conhecia. E o futuro se desdobrava em direções desconhecidas. E então, em um momento de desespero e clareza, Levi se sentiu empurrar por uma força. O que ele faria a seguir mudaria tudo. E antes que pudesse tomar uma decisão, um grito ressoou pelas paredes da mansão. Parem! Uma voz conhecida ecoou como um eco distante. O que estava prestes a acontecer mudaria seus destinos para sempre. E Levi percebeu que, no fundo, todos eles estavam sendo puxados para a tempestade que se aproximava. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar ao lado de Isis e Mariana parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Sua mente disparava enquanto a tensão aumentava. Clara, com a arma em punho, e o homem ameaçador se encaravam. A sala parecia elétrica. O que aconteceria agora? Levi, você deve escolher! Clara gritou, a urgência em sua voz ecoando. E justo no momento em que ele estava prestes a decidir, algo inesperado aconteceu. O chão sob seus pés tremia. Um estrondo abafado reverberou pela casa. As paredes pareciam vibrar. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Um grupo de homens armados, seus rostos encobertos por máscaras. Saia da frente! Um dos homens gritou, apontando sua arma na direção do líder. Levi se lançou atrás de uma mesa, puxando Mariana e Isis junto. O mundo estava girando como uma tempestade. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Os homens armados começaram a se confrontar. Um deles, mais alto e com uma tatuagem no pescoço, disparou. A bala atingiu em cheio a parede atrás de sua mãe. Ela gritou, uma mistura de dor e pavor. Levi pôde ver o desespero nos olhos dela. A situação ficou ainda mais confusa. Você não pode me prender aqui, a mulher declarou com um tom de desespero. E a verdade na sua voz o atingiu como um soco. O que ela estava escondendo? Enquanto os tiros ecoavam, uma nova figura surgiu na confusão. Era um homem magro, com um olhar penetrante. Parem isso agora! Ele ordenou, sua voz autoritária cortando a balbúrdia. Ele segurava um pendrive em uma das mãos, e Levi percebeu que a realidade era mais complexa. O homem parecia ter controle da situação. Ele não estava lá por acaso. Essa mulher, ela é seu passaporte para tudo isso. O homem apontou para a mulher no chão. Ela é parte de uma organização. Sua mãe não é quem você pensa. E tudo isso é para te proteger ou te prender. As palavras dele eram explosivas, criarem uma nova camada de confusão. Levi, apavorado, olhou para Clara e depois para Mariana. O que isso significava? Ele tinha uma mãe que supostamente o abandonou e agora estava descobrindo que ela fazia parte de algo muito maior que ele jamais imaginara? Tudo estava se desenrolando em um labirinto de segredos e mentiras. Eu não sou apenas sua mãe, Levi. A mulher gritou, enfrentando as balas voadoras. A expressão dela era cheia de angústia. Eu sempre fiz o que fiz para te proteger. Proteger? Levi repetiu, a raiva subindo em seu peito. Você me deixou. Acha que sabe o que é proteção? Mas a cena começou a mudar de novo. E o homem autoritário sorriu. Você não sabe nem quem é, Levi. Ele aproximou-se com o pendrive, segurando-o como se fosse uma arma. Neste dispositivo está tudo o que você precisa saber. A verdade sobre sua família. E também quem realmente controlou tudo isso, a sua verdadeira mãe. As palavras como um tapa no rosto. A verdade estava finalmente à sua porta. E ele percebeu que tudo o que acreditava poderia ser uma ilusão. O que aconteceria se tudo o que ele conhecia fosse apenas uma fachada?
Ele hesitou. As balas ainda voavam e o caos estava ao seu redor. O que ele escolheria? Correr atrás da verdade ou proteger as duas mulheres que ele começou a amar? O futuro parecia desmoronar em suas mãos. E ali, no centro da disputa, ele se deu conta de que a única coisa que podia fazer era decidir rapidamente, porque o tempo estava se esgotando. E a verdadeira natureza de sua vida poderia ser a coisa mais devastadora que ele jamais enfrentou. Levi estava paralisado. O futuro que começava a se desenhar, ao lado de Isis e Mariana, parecia tão brilhante, tão cheio de promessas. Mas agora, com a mulher caída à sua frente, tudo tinha mudado. Ele olhou para a mãe, seu coração um mar de confusão e dor. Levi, sua mãe murmurou, lutando para se mover, mas o sangue se espalhava pelo chão. Um espetáculo horrendo e perturbador. A cena era de cortar a respiração. Você precisa me ouvir. Os homens armados estavam em pé, seus rostos de aço. O líder, um homem alto que parecia impiedoso, olhou para Levi, seus olhos frios. Ele não estava brincando. Agora você vai decidir, garoto. A voz dele soou como um trovão. A vida da sua mãe está em suas mãos. Antes que pudesse processar, o tempo pareceu congelar. Ele não podia deixar que essa mulher, que era sua mãe, se machucasse mais. Ele não a conhecia, mas ela era um laço sangrento de um passado que ele não queria mais ter. E então, de repente, algo aconteceu. Um grito estridente cortou o ar como uma faca. Parem! Uma figura familiar surgiu na entrada, com um olhar de fúria desenhado no rosto. Era Clara. Ela segurava uma pistola. Ambas as mãos firmes no gatilho. A tensão a tornou ainda mais ameaçadora. Se tocarem nele, eu juro que atiro. Os braços de Levi tremiam. Ele nunca havia visto sua irmã assim, cheia de determinação e, ao mesmo tempo, um terror profundo. Os olhos dos homens se fixaram em Clara, medindo a ameaça que ela representava. E então o silêncio retomou seu posto, como um frio pesado abraçando o ambiente. Clara, não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Levi a implorou, sua voz embargada. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas Clara não recuou. Eles estão mentindo, Levi. Essa mulher. Ela se virou para a mulher no chão. Um desprezo claro em seu olhar. Ela não é sua mãe. É uma criminosa que fugiu. Eu sabia disso. Você deve acreditar em mim. Era como se o chão tivesse sumido embaixo deles. A revelação estourou em sua mente, como um raiar de tempestade. O que era verdade? A mãe que acreditava que poderia salvar? Ou o laço de sangue que jurava proteção? O que Clara dizia ressoava com força. Mas e se fosse parte de um plano? Nesse instante, algo que ninguém esperava aconteceu. A mulher no chão, com um olhar desesperado, levantou os braços para tentar controlar a situação. Clara, você não entende! Estou aqui para protegê-lo! E com isso, ela começou a murmurar versos de um idioma que Levi não entendia. Um brilho sinistro começou a emergir dos dedos dela, um holograma se formando no ar. Era um mapa, revelando locais, códigos e rostos que pareciam familiar. Ao mirar, Levi viu, para seu horror, fotos de sua infância. E entrejuntadas às imagens, figuras familiares, pessoas que há muito haviam desaparecido da sua vida. E no brilho, a verdade se moldava como um pesadelo. Como isso é possível? Levi murmurou, atordoado. O que significavam todas aquelas conexões? Os rostos naquele mapa remexiam em seu interior segredos que ele nunca soubera. Clara olhou para Levi. A verdade está diante de você. O líder dos homens gelados voltou-se para a mulher caída. Você pensou que poderia escapar, mas seu passado finalmente a alcançou. O controle fugia de suas mãos como areia. Levi se viu em um labirinto de questões. Sua identidade, seu passado,
Tudo estava em jogo. Quem realmente era sua mãe? O que aquele mapa significava? As palavras de Clara soavam como um sino, mas a confusão o consumia. Levi, agora você precisa decidir. Clara exclamou, a pressão no ar se tornando insuportável. Ele olhou de uma figura a outra, sentindo o peso da escolha em suas costas. Enquanto o caos se intensificava, o mundo à sua volta parecia ruir. A sala pulsava com energia, segredos e mentiras entrelaçando-se. Os homens inquietos e a mulher caída, como símbolos de um passado que ele mal conhecia, e o futuro se desdobrava em direções desconhecidas. E então, em um momento de desespero e clareza, Levi se sentiu empurrar por uma força. O que ele faria a seguir mudaria tudo. E antes que pudesse tomar uma decisão, um grito ressoou pelas paredes da mansão. Parem! Uma voz conhecida ecoou como um eco distante. O que estava prestes a acontecer mudaria seus destinos para sempre. E Levi percebeu que, no fundo, todos eles estavam sendo puxados para a tempestade que se aproximava. O que Levi não podia imaginar era que, entre os homens armados, um deles se destacou, distanciando-se do grupo. Ele removeu a máscara. E Levi ficou paralisado ao reconhecer o rosto. Era o próprio Levi, mais velho. Eu sou você. Sou o que você se tornará se não fizer a escolha certa agora. A sala se encheu de murmúrios e espanto. Levi sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que isso significava? Como? O jovem era ele mesmo? As peças da sua vida pareciam dançar em um espaço de tempo que ele não conseguia compreender. Tudo o que ele pensava saber estourou como um balão ao ser perfurado. E a única coisa que restava era a dúvida. Quem realmente era ele? Levi respirou fundo, o caos ainda ecoando ao seu redor. O olhar de seu eu mais velho, com marcas de dor e decisões difíceis, pesava sobre seus ombros. O que você quer dizer? Como isso é possível? A confusão transbordou em suas palavras. Mas o homem mais velho, que era ele mesmo, manteve-se firme. Você deve escolher, Levi. Sua vida, seu futuro. Isso pode ser mudado agora. Os tiros ainda ecoavam, e a imagem da mulher caída no chão, a mãe que ele conhecia, se deteriorava sob o peso da revelação. O coração de Levi pulsava rápido. Cada batida era um grito desesperado por escolha. Você precisa decidir, Clara exclamou. A pistola ainda firme em suas mãos, o olhar determinado. Demorou um segundo eterno para Levi perceber que o amor que ele lutou para construir estava em risco. Isis e Mariana estavam tremendo, suas pequenas mãos entrelaçadas e olhando para ele com esperança. O que ele faria agora? Só quem poderia salvá-las também seria sua maldição. A voz do outro Levi ecoou. Todos os olhos dentro da sala se voltaram para ele. O que poderiam esconder? Os homens armados hesitavam. A tensão era palpável. Levi olhou para sua mãe, a mulher que ele queria entender, mas a dúvida corria como veneno em suas veias. Eu não sei o que fazer. O nó começou a se formar em sua garganta. Quem realmente é você? Ele finalmente conseguiu perguntar. A voz trêmula. Não acredite em nada que ela disser. Clara interveio, mas Levi sentiu a raiva e a dor interligarem-se dentro dele. O que era o certo? Olhar de novo para o futuro ou confrontar a sombra do passado? Levi ergueu a mão, chamando a atenção de todos. Chega! Eu não posso deixar que isso continue! Ele deu um passo à frente, decidido. Eu escolho escolher amar e proteger. Ele não esperava pelo que viria a seguir, mas a resposta em seu coração era clara. E então, o que parecia um espaço seguro se transformou em uma tempestade. Os homens armados apontaram as armas para todos na sala.
Mas Levi só viu o olhar de Mariana e a luz de esperança nos olhos de Isis. Foi isso que você sempre quis? A voz da mulher caiu como uma peça de quebra-cabeça que se encaixou. Para que tudo isso terminasse, eu só quero fazer parte da sua vida. Enquanto a balança da vida se equilibrava sob o peso da escolha, um grito ecoou na sala. Cuidado! Era o Levi mais velho, impulsionado pela urgência de um futuro em risco. A sala explodiu em movimento. Levi pulou sobre as mesas, levantando Clara e amaldiçoando o destino que parecia se desdobrar. Não, todos para trás! O caos se instalou novamente, enquanto a necessidade de uma decisão se tornou inegável. Mas antes que as coisas piorassem, algo mudou. A luz do holograma que emanava do mapa piscou intensamente, e em um instante, tudo escureceu. Um silêncio profundo dominou o ar, e por um breve momento, Levi sentiu uma conexão. E se tudo isso for apenas uma ilusão? E nesse momento ele viu. Uma escolha não apenas era sobre salvar ou destruir, mas sobre enfrentar o medo de perder o que amava. Ele olhou para Mariana e Isis, e então, com uma voz embargada, gritou: Eu escolho o amor! Eu escolho vocês! A cena congelou, um misto de esperança e tempestade ao mesmo tempo. E embora o futuro permanecesse incerto, aquele momento se tornaria o coração pulsante de um novo começo, onde as sombras do passado poderiam finalmente se dissipar. E aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a Imp.